possível herdeiro do ótimo. O Chamado, este filme de terror com pinceladas de trama policialesca, nos mergulha em um insano clima de horror, adornado por um extenso rastro de sangue e violência física, ao tratar de um site proibido que, ao ser navegado, cobra a vida das pessoas como preço a ser pago, 48 horas depois do acesso. Lembrou-se da fita VHS e dos 7 dias da ligação de Samara Morgan? Aqui temos algo parecido, mas bastante inferior. Ambientada em Nova York, a trama retrata a investigação de um detetive, Mike Stephen Dorff, homem que precisa se unir a Terry Houston, Natasha McElhone, pesquisadora do Departamento de Saúde, para juntos solucionarem um misterioso caso que envolve a descoberta de 4 cadáveres numa zona industrial abandonada. Um dos primeiros passos é identificar as possíveis ligações entre os corpos, o que não demora a ser desvendado. Todos os mortos possuem em comum hemorragias no nariz e nos olhos, além de terem acessado o site fear.com, um portal, com visual que instiga a curiosidade, haja vista a voz feminina sedutora e o seu design bizarro. A dupla recebe o apoio do policial Sykes, Jeffrey Combs, personagem que também entrará no esquema investigativo para solucionar o mistério, tendo a missão de percorrer o mesmo caminho dos anteriormente amaldiçoados. Assim, todos os envolvidos têm apenas 2 dias para resolverem os enigmas e salvarem as suas respectivas vidas, tal como Rachel, mãe do pequeno Adam, em O Chamado, com a diferença razoável de dias, pois na trama da fita VHS ela tinha 7 dias para tentar salvar a sua pele. Também, pudera, o mistério era bem mais complexo e a trama muito mais envolvente. De cara, percebemos logo as intenções do roteiro. Traçar uma crítica aos perigos da internet, terra de ninguém que pode proporcionar maravilhas, concomitante ao trágico, a depender da forma como seja utilizada. O problema é que a história é mal contada. O roteiro, assinado pela dupla Josephine Coyle e Moshe Diamant, busca ganhar credibilidade ao tratar a mergulhar nos mistérios do ciberespaço, entretanto, não conseguem dar a densidade necessária, o que transforma a narrativa numa experiência frustrante. O maior problema é tentar misturar muitos elementos de subgêneros diversos do terror e não conseguir dar conta de torná-los orgânicos na narrativa. Há um clima fantasmagórico e fantástico, com um espírito de uma criança a perambular pela narrativa, além da presença de um antigo serial killer conhecido como o Doutor, isto é, Alistair Pratt, Stephen Rea, um homem sádico que escapou da polícia há alguns anos e retorna através da internet para perpetuar o seu legado de sangue, com transmissão de cenas que nos remetem aos snuff movies, mas desta vez através do ciberespaço. Estes produtos, ressalto, são financiados por assinantes interessados em assistir ao espetáculo sangrento oferecido pelo psicopata. A direção frágil de William Malone também é outro componente a ser considerado, pois o cineasta conhecido apenas pelo gerenciamento de 2 episódios da série televisiva Os Contos da Cripta e do Fraco A Casa da Colina não faz muita coisa para salvar o seu filme. A equipe até consegue realizar um trabalho acima da média. Os enquadramentos e a movimentação da câmera contemplam planos fechados, a direção de arte consegue dar conta do recado, a fotografia perde o foco em alguns momentos, associada aos acontecimentos cadenciados pelo roteiro. E juntamente com a cenografia escura e cheia de sujeira, o filme deixa a entender que os objetos específicos deste projeto gravitam entre o estabelecimento do medo e da inquietação. Abandone toda a esperança, acesse todo o mal, este será o último site que você verá. Macabro, não? Mas macabro ainda é a certeza dos realizadores no que diz respeito ao possível impacto da trama, algo que, convenhamos, ficou apenas no terreno da tentativa. O filme é uma crítica à sociedade cada vez mais sedenta por frames repletos de sangue, sendo bastante atual na era do compartilhamento de curras, estupros, acidentes automobilísticos e outras cenas violentas da vida real, transmitidos através do WhatsApp. A internet surge como espaço de propagação da violência, algo bastante atual. Como discutido em determinado trecho do filme, a internet oferece nascimentos, comércio, sexo, sedução e política. A morte é apenas um componente lógico.
O que a trama consegue fazer externamente no campo do discurso e do debate é o que lhe dá alguma dignidade ou possibilidade de ser lembrada. Ademais, retiradas estas questões, fica apenas a sensação de uma experiência estética pouco memorável. Uma prévia sinopse. Após 4 corpos serem encontrados em uma zona industrial decadente de Nova York, o detetive Mike Riley e a pesquisadora Terry Houston começam a investigar o caso. A única pista que conseguem encontrar é que todas as vítimas acessaram o site www.fear.com 48 horas antes de sua morte. Para desvendar o mistério, Riley decide conhecer o site, onde acaba mergulhando em uma espécie de universo proibido em que passa a ser confrontado por seus maiores temores. Agora, ele tem apenas 2 dias para resolver o caso e evitar ser morto. Como todo mundo vive na internet, a ideia do filme é colocar medo no que vemos, ou seja, alguns sites podem se transformar no seu pior pesadelo se ultrapassarem os limites da ficção x-realidade. Logo no início do filme, vemos um homem ser atormentado por uma garotinha à la Poltergeist com uma bola garotinha do mal, parece prima da órfã. Tentando escapar da visão e das outras alucinações, ele acaba morto próximo aos trilhos do metrô, e é aí que o filme começa a ficar interessante. Aparece Stephen Dorff no papel do policial Mike. Ele investiga a morte do homem que estranhamente ficou com os olhos totalmente negros e com uma cara de espanto de boca aberta antes de morrer. Dentro da delegacia, um estudante alemão também começa a ter alucinações e é preso. O vídeo que ele mostra assusta a todos. Logo pensam que se trata de um vírus e contratam a médica Terry, Natasha McElhone, para ajudar a descobrir o que está havendo. Ao longo do filme, vamos descobrir que, no estilo de O Chamado, todos que entrarem no site e apertarem que querem brincar com a amiga virtual têm os dias contados. Fica complicado saber o que é verdade e o que é alucinação quando cada vez mais pessoas estão morrendo. Filme assustador e surreal, parece um clássico expressionista francês que se tornou novo para nós, gatos legais e crianças do techno. Alguns podem chamar isso de imitação de Anel, mas será uma imitação se for melhor? Monstro matar você em 3 dias é mais assustador do que 7, e o filme apresenta coisas assustadoras da Deep Web. Após 4 corpos serem encontrados em uma zona industrial decadente de Nova York, o detetive Mike Riley e Stephen Dorff e a pesquisadora Terry Houston, Natasha McElhone, começam a investigar o caso. A única pista que conseguem encontrar é que todas as vítimas acessaram o site www.fear.com 48 horas antes de sua morte. Para desvendar o mistério, Riley decide conhecer o site, onde acaba mergulhando em uma espécie de universo proibido em que passa a ser confrontado por seus maiores temores. Com apenas 2 dias para resolver o caso e evitar ser morto, ele passa a ser amedrontado pelo fantasma de Alistair Pratt, Stephen Rea, um antigo serial killer que escapou do FBI durante anos e agora passa a atacá-lo através da internet. Chega. A delegacia um punk alemão, gritando e com sangramento nos olhos e nariz. Supondo que poderia ser alguma nova doença, Mike pede ajuda ao departamento de saúde, que envia a doutora Terry Houston, Natasha McElhone, que ainda quebra um galho de tradutora de alemão e se encaminha para a casa do punk, onde encontra a namorada dele morta numa banheira com os mesmos sangramentos. Ao retornar à delegacia, Mike encontra o punk morto na cela e escrito em sangue Assassino 48. Enquanto procuravam alguma explicação médica para o caso, uma 4ª vítima é encontrada, o chefe de Terry, que morreu numa batida de carro, mas apresentando os mesmos sangramentos. Buscando algo que ligasse todas as vítimas, encontram o site medo.com no computador de todos. Esse site foi o primeiro que o doutor usou para transmitir seus crimes. O filme segue na busca por uma explicação para as mortes. E após a 5ª vítima, o Mike decide visitar o site e entender o que estava acontecendo. Após isso, o filme abusa de cenas estranhas e deixarei a resolução do mistério para vocês. Medo.com.br é um filme que bebe na mesma fonte de O Chamado, Veja Algo e Morra dias depois, mas que adiciona um detalhe novo infelizmente muito mal explorado. O filme até que não inicia mal, com as mortes iniciais, e até prende a sua atenção no desejo de entender o que está acontecendo e como o doutor se encaixa nisso.
mas o filme acaba se perdendo no meio. A morte do chefe de Terry é muito tosca, lembrando-as da série Premonição, e depois que Sight entra na história, tudo acaba ficando muito previsível e acaba perdendo a graça. Tecnicamente, o filme abusa dos cenários sujos e escuros e de enquadramentos fechados, típicos de filmes de terror, que acaba criando um clima sufocando, mas que não ajuda muito o filme. A fotografia dá a impressão que você está na cena, seguindo os atores, mas algumas vezes acaba os deixaram fora de foco, dando a impressão que algo irá surgir e afins, mas fica apenas na impressão. As partes em que o doutor aparece conversando com sua vítima são as únicas que transmitem um clima de terror. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo. Obrigado.